Investimento tem total relação com risco. Se você assume um baixo risco, o seu retorno será igualmente baixo. Se você assume um grande risco, o seu retorno será equivalente a isso. Fala galera, vamos para a parte 2 do vídeo sobre investimentos. Bom, investimento com baixo risco nós já falamos. Tesouro Selic, CDB, fundos DI, que são as principais aplicações para iniciar o seu fundo de emergência. E já falamos também sobre a importância de, antes de sair por aí investindo ou escolhendo seus investimentos, de criar, de montar o seu fundo de emergência. Mas deixa eu te falar rapidamente sobre o longo prazo. Você sabe que tem apenas uma vida, né? Você está ciente disso. E provavelmente você quer que essa sua vida seja a melhor possível. Então por que não pensar na sua aposentadoria? Aí tu pode dizer, mas Lucas, eu tenho 17 anos, cara. Eu tenho 16 anos. Tenho 15 anos. Tenho 20, 23, 25. Cara, não tem problema. Já está na hora mesmo de você pensar na sua aposentadoria. Mas não nos moldes que a sociedade pensa e raciocina. Sim na forma com que os ricos mentalizam e criam a sua aposentadoria. Estou falando então do que? De investimento. Por exemplo, quando eu resolver parar de trabalhar com as minhas empresas, com o escritório, eu quero ter uma renda mensal de 20 mil reais dos meus investimentos. Então eu pego esse valor de 20 mil e multiplico por 300. Esses 300, ele representa aqui a quantidade de meses que eu vou ter que trabalhar até eu parar. Ou seja, se você quer parar de trabalhar aos 50 anos e você tem 25 anos hoje, você terá que colocar os próximos 25 anos em meses para você fazer essa conta. Nesse meu caso, eu preciso de 6 milhões investidos para ter um retorno mensal de 20 mil reais em aposentadoria aos meus 50 anos de idade. Então, se eu tenho hoje guardado R$1.000, por exemplo, e eu desejo me aposentar com 50 anos de idade, ou seja, faltando 25 anos para isso, e invisto hoje esses R$1.000, eu terei que aplicar mensalmente cerca de R$2.200 mensais em juros de 1% ao mês. Porém, se eu aumentar mais 10 anos para me aposentar, ou seja, ao invés de ser com 25, eu me aposentar daqui a 35 anos, que dá um total de 420 meses, e eu multiplico esses 420 por 20 mil, eu vou ter que guardar 8.400.000 reais investidos. No entanto, vou aplicar mensalmente 470 reais, mais ou menos, durante esses próximos 35 anos em uma taxa de juros de 1% ao mês. Você percebe, cara, como que é importante, como que deve ser feito o planejamento para sua vida? Isso tudo foi um exemplo, tá? Se você não entendeu ou se você se perdeu no meio dessas contas aí, relaxa que na descrição aqui vai ter um exemplo separado para você compreender melhor essa conta. Mas cara, eu não quero falar com você hoje a respeito de aposentadoria por investimento. Eu quero te mostrar como investir pode fazer a sua vida mudar agora. Como você pode investir, como que você pode ter uma mentalidade investidora. Você precisa complementar o seu mindset. Se você já vem trabalhando no seu desenvolvimento pessoal, você precisa compreender que para se tornar independente, para ter a vida que você sempre sonhou, precisará alterar os seus hábitos. E se seus hábitos atuais não incluem em cuidar do seu dinheiro, em planejar a sua vida, me desculpa, cara, mas nada do que você fizer hoje irá mudar o seu destino de amanhã. Presta atenção, cara. Eu não tô aqui para abraçar você ou te dar tapinha nas costas. Tô aqui para colocar na sua cabeça dura que você precisa melhorar constantemente se você não quiser envergonhar a si mesmo no futuro, pensando que você poderia ter sido melhor e não foi. Investir é uma forma de planejar a sua vida, cara. E não adianta. Você precisará mais cedo ou mais tarde pensar em como ganhar grana e depois que você estiver ganhando grana, em como fazer essa grana gerar
mais grana para você. Existem dois tipos de pessoas: aquelas que não arriscam e tentam incansavelmente atingir o seu objetivo, mas nunca conseguem, e aqueles que arriscam e atingem o seu objetivo. Um cara que não calcula o seu risco e não investe nele, simplesmente vai continuar vivendo aquela vida monótona, com uma rotina ridícula, e que um dia ele vai cansar e visualizar que ele poderia ter alcançado muito mais se ele fosse um pouquinho mais perspicaz. Investir, cara, não é sair comprando casa, terreno por aí. É óbvio que existe aí uma valorização em cima desses imóveis e etc. Porém, a longo prazo, isso não vai trazer o mesmo retorno que se você tivesse investido em algo muito mais rentável. Hoje, o cara que investe R$45 mil e consegue manter investimentos mensais de 1.000 ao longo de 36 meses em juros de 1% ao mês, terá mais do que o dobro na conta final desse período. Isso investindo no LCI, por exemplo. Cara, pensa comigo. Por que o engenheiro-chefe de software da Apple não é o dono da porra da Apple? Afinal, ele sabe de tudo, cara. Esse sujeito sabe de tudo sobre o iOS. Ele sabe tudo sobre o melhor produto da empresa. Por que ele não construiu isso? Por que ele não construiu esse império que é a Apple? Simples. Porque ele não tinha essa veia empreendedora de calcular os riscos e ter a coragem suficiente para investir neles. Você precisa conhecer o seu produto de uma forma profunda, melhor do que ninguém. Senão, você não conhece nem as suas intenções e jamais vai conseguir progredir. E aí vem aquela velha história que você já deve ter escutado por aí de alguém. De repente de alguém até da sua família. Ah, trabalhar por conta é arriscado. Empreender no Brasil é difícil. Você acha que trabalhar para os outros é a saída, cara? Não é, velho. Não é. Com exceção de uma hipótese: empregos que permitem que você cresça. E eu não tô falando aqui de plano de carreira, velho. Eu tô me referindo de um emprego em que você tenha uma liderança inspiradora que envolva você a ser a sua melhor versão. Porque empreender justamente é a execução desse perfil, de ser uma liderança inspiradora. Claro que de uma forma mais forte, difícil, mas que irá trazer para você uma maturidade de vida e carreira que jamais você vai encontrar em qualquer emprego por aí. Tá, você tem um emprego, beleza, você acha que é por aí que você vai conseguir. Ok, olha para si mesmo e pergunte 4 coisas básicas sobre o seu emprego. Primeiro, o meu chefe tem a vida que um dia eu quero ter para mim? Segundo, essa semana eu aprendi algo novo no meu trabalho? Terceiro, existe alguma possibilidade de um dia eu me tornar sócio dessa empresa? E como que eu vou conseguir isso? 4. Eu já sou reconhecido pelo que eu faço e ganho equivalente a isso hoje? Cara, se você respondeu não a alguma dessas perguntas, comece hoje a procurar outra coisa para sua vida. Claro, isso se você quiser ter sucesso de verdade e não apenas ficar sobrevivendo por aí. Entenda uma coisa: ter a vida que você deseja, ser a sua melhor versão, não é sinônimo apenas de luxo, carros, restaurantes caros, viagens. Eu visualizo apenas uma única palavra para definir o termo a vida e o estilo de vida que eu desejo. Essa palavra é liberdade. Se tu olha para o seu chefe e não vê uma pessoa na qual você admira, cara, não vê um exemplo para seguir no seu futuro profissional, você está no lugar errado. E você vai continuar sendo infeliz ou vai se tornar infeliz até você mudar. Não é praga, não é nada disso, é realidade. Entenda de forma definitiva, cara, que você precisa ter espelhos na sua vida, pessoas liderando você para que um dia você possa liderar outras pessoas. Ninguém nasce pronto, velho. Nós nascemos e vamos nos fazendo com o tempo. E aí tu pode me perguntar o seguinte: o que isso tudo tem a ver com investimento?
com investir? Cara, entende? Investir não é uma saga de tirar dinheiro do teu bolso e colocar em um lugar na mão de uma corretora, por exemplo, para ela ver o que ela vai fazer com a sua grana, te passar relatórios, ganhos, etc. Isso é o básico. E você acaba perdendo grana com isso. Por exemplo, quando existe um fundo que é interessante para investir, que tem um grande gestor, etc. Porém, vai chegar uma hora que tem tanta gente investindo nesse fundo, tanta gente, tanta grana entrando, que o rendimento vai cair. E aí você não vai se dar conta, você vai se perder e vai perder grana junto. Hoje eu trabalho muito mais com renda variável, mercado de opções, ações. Eu tenho renda fixa em CDB, com CDI 110% aplicado e alguma coisa no tesouro. Mas o que me motivou realmente a investir não foi o ganho em si, mas sim a capacidade de eu ver o que eu sempre lutei, o meu dinheiro, a minha vida, a minha liberdade, dependendo única e exclusivamente das decisões que eu tomo hoje, agora, na minha vida. E se eu preciso planejar ela inteira para poder sanar o meu futuro, para poder ter a vida que eu desejo, é isso que eu farei. E é exatamente isso que eu digo para você fazer também. Chega de reclamar, cara. Tá na hora de agir. Vamos ganhar essa liberdade e fazer o nosso estilo de vida. Fechou? Beleza. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like aí, deixa o seu comentário. Tamo junto. Provavelmente amanhã, quarta-feira, vai lançar um novo vídeo aqui e eu vou falar sobre mentalidade. Um abraço.